Olá, boa tarde, como vocês estão? Para quem não me conhece, ainda não viu nenhum vídeo, eu sou a Keila Barca, sou oraculista, taróloga, jogo búzios, faço benzimento, terapia com reiki, tudo que for voltado para espiritualidade, para cuidado espiritual, pode conversar comigo que a gente resolve seu problema. Estou aqui para ajudar. Mas hoje eu queria entrar num outro assunto que me foi cobrado aí, que era para eu comentar. Até foi assim uma roda de bate-papo e esse assunto foi levantado, né? Para quem nunca frequentou, para quem já frequentou, né? Vamos lá falar um pouquinho de Umbanda. Todo mundo sabe que na Umbanda tem o atendimento com as entidades, cada casa tem o seu próprio calendário, geralmente. Os atendimentos geralmente de Umbanda são semanais ou quinzenais, né? De acordo com a rotina, o dia a dia daquela casa. E aí, o que que acontece muitas vezes? Eu vou ser bem sincera, eu fui em bem menos casas de Umbanda do que de Candomblé. De Candomblé eu conheço bastante. Não todas que eu gostaria de conhecer, ainda vou conhecer algumas. Mas casa de Umbanda eu fui bem menos, tá? Mas assim, não muda muito. Cada uma faz a abertura no seu estilo, cada uma toca, o coro toca no seu ritmo, no seu estilo também. Tem casas mais tradicionais que tocam só um tipo de toque no couro, né, para todas as cantigas, os pontos, né? Tem casas que já tocam outros ritmos diferentes, bastante pontos diferentes. O que mais me encanta numa casa, antes da gente começar a entrar no assunto, né, das entidades, primeiro de tudo, eu adoro chegar no começo. Eu gosto de ver sempre assim da abertura. E o que mais me encanta numa casa é a louvação dos filhos, a empolgação, sabe? Porque muitas vezes, até na casa que eu frequentava mesmo, a gente vê filhos que dublam, né? Que eles não cantam, não estão ali com aquela vontade, com aquela força cantando. Alguns nem a boca mexem, né? Estão ali só por estar, mas não sabem que essa louvação, esse cantar com vontade, com força, com amor mesmo, fazem com que essa energia dessa abertura, nossa, seja muito maior, tá? Por quê? Porque você tá cantando ali, você tá louvando, você tá despertando, né? Aquelas forças da natureza, aquelas divindades, aquelas ah, aquelas entidades ou aqueles orixás. Então, com quanto mais amor, quanto mais pulso, vontade você cantar ali, melhor vai ser até a sua incorporação, tá? E traz uma harmonia, uma força para a corrente muito grande. Então, uma dica aí para quem já é das correntes, para quem ainda não é, quando entrar, pensa bem nisso, participe, cante. No começo ninguém sabe, a gente não sabe mesmo cantar, né? Principalmente se a gente entrou sem ter ainda ter feito um estágiozinho ali na assistência, né? Eu falo porque eu frequentei a assistência do terreiro onde eu me iniciei como mãe pequena, depois futuramente no candomblé. Eu frequentei mais de 2 anos, né? A assistência. Então, quando eu entrei, não, minto, não foi mais de 2 anos, não. Eu frequentei. Não, foi sim. Foi porque eu entrei para tentar engravidar. No mês seguinte, eu fui num dia, no mês seguinte eu voltei, eu já estava grávida. Então foi um mês. Depois foram os 9 meses da gravidez e eu entrei quando minha filha já tinha 1 ano e 9 meses. Eu entrei na casa, né? E aí foi onde eu fiquei grávida também, tal, de novo. Enfim, eu frequentei muito tempo na assistência. Então, quando eu entrei, eu já sabia cantar a maioria dos pontos, né? É lógico que a gente vê de fora, você fala, ah, tá, eles fazem assim, assim, assim. Você vê aquela rotina. Quando você entra, parece que dá um branco na cabeça. A gente não lembra de mais nada. Sabia cantar, porque de ouvir toda quinta-feira eu já sabia. Então foi bem mais fácil. E tem outra questão. Eu gosto, eu não tenho vergonha, eu entrei de coração.
Então aí a gente parece que aprende mais rápido ainda, né? Enfim, teve abertura, cada casa faz a sua abertura, cada casa faz de um jeito, mas assim, a gente tem meio que uma receitinha de bolo, né? Assim como no candomblé, todo candomblé começa com xirê, começa cantando para Ogum, depois para Oxóssi e assim sucessivamente. Na verdade, canta lá atrás para louvar Exu, né, para poder despachar a rua, e aí depois começa-se o xirê. Na Umbanda não é tão diferente. Tem Umbanda que canta para Zambi, que canta para Oxalá, que canta o hino da Umbanda, louva os orixás, as entidades, na ordem e as que eles acham que devem. E aí, então, começa os trabalhos, né? Tem terreiro que eu já vi que faz aquela coisa de girar o médium que está desenvolvendo, que é para ele girar e perder o sentido, e aí a entidade que está ali consegue pegar mais fácil. E tem terreiro que não gira e faz a puxada de uma forma diferente, né? Com uma energia diferente. Então, assim, cada uma, no fim das contas, vai tocar da forma que lhe é mais viável. Mas aí existe uma coisa, né? Eu, como já fui da assistência e do lado de dentro, o que às vezes a gente vê? As pessoas, elas têm afinidade com certas entidades. Assim como eu também defendo a ideia de que as entidades que trabalham comigo hoje, elas estão comigo hoje porque elas também tiveram uma afinidade com a minha pessoa, tá? Então, não tem uma entidade minha que seja ríspida, grosseira, séria. Apesar que, assim, a entidade quando é grosseira demais, eu meio que desconfio, sabe? Porque a entidade geralmente não é grosseira, não é mal educada. Então eu fico assim com a minha pulga um pouquinho atrás da orelha, mas não vou entrar nesse assunto agora. Mas assim, as minhas entidades têm um perfil meio que parecido até com o meu, né? E do modo geral, a gente vê isso nas pessoas. As entidades meio que com aquela energia daquele médium. Então, se as entidades já procuram a gente por afinidade, por ali uma certa equidade, você imagina quando você é assistência e chega num terreiro, né? E aí você começa a passar. Então, você vai um dia passa com a entidade A, no outro dia com a B, de repente na outra vez repete a A, aí você passa com a C, depois e assim por diante. Você acaba adquirindo uma certa afinidade com algumas entidades, né? E o que acontece? A gente, quando vai, gosta de ser atendido por aquela entidade, gosta de conversar com aquela entidade. É como se a gente criasse um laço, uma amizade, uma afinidade tão grande que a gente acaba tendo uma intimidade com aquela entidade. Então, tem pessoas, eu sei porque isso tudo que eu tô falando, eu já conversei com irmãos de santo, com amigos que frequentam. E eu tenho amigos que falam, olha, eu só fico à vontade de conversar com tal entidade, com outra entidade eu não me sinto à vontade. E às vezes, geralmente, nem é uma pessoa que ele conheça ou que ele tenha convívio fora dali. Às vezes é uma pessoa que ele nem conhece, não tem convívio, mas ele se sente tão bem, tão à vontade com aquela entidade que ele gosta de passar com ela, né? E aí existem terreiros que limitam com quem você vai passar, escolhem com quem você vai passar, assim como tem terreiros que te dão a liberdade. De repente eu quero passar ali com aquela entidade que tá ali, né? Seu Exu Pimenta. Mas seu Exu Pimenta, ele atende pra caramba, tem bastante gente que quer falar com ele. Então, assim, ou eu tomo um descarrego com outro Exu e falo, eu vou esperar a hora que ele desocupar, eu vou conversar com ele, ou eu sento ali, espero bonitinha, a hora que terminar de atender, que ele atender todas as pessoas que tem para atender, eu vou falar com ele. Eu não vejo problema nenhum em você passar com a entidade que você tem afinidade. Agora, existe uma outra questão aí que eu também não gosto e não aprovo. Existem pessoas na assistência que vão a uma casa e falam com uma entidade, não fez questão de conversar com ninguém, ou porque não conhece, ou sei lá. Entrou lá e caiu com tal médium, né? Desocupou ali e ele foi com aquela entidade daquele médium. Mas aí, na cabeça dela, ela achava que ela tinha que passar com outra para confirmar, ou ela tinha que passar com a entidade do pai ou mãe de santo, porque é mais forte.
Isso não existe, tá, gente? Então, isso fica muito ruim. Sabe por quê? Você passou com aquela primeira entidade, aí você meio que duvidou, aí você quis passar com outra entidade, e aí você vai invalidar uma das duas. Ou a primeira, que você já tinha te falado, porque você gostou mais do que a segunda falou, ou a segunda falou algo que você não gostou ou não queria ouvir, e você vai invalidá-la e vai acreditar na primeira. Então, isso também não é uma coisa legal, né? Então, para quem é assistência e costuma fazer esse tipo de coisa e a casa permita, é muito ruim, tá? Porque você coloca ali em jogo a seriedade, a veracidade daquela entidade que está ali trabalhando. Então, não é legal fazer isso, tá? Mas o que eu vejo muitas pessoas terem essa coisa, esse apreço. E eu falo isso porque eu já visitei a casa de um irmão meu uma vez e ele chamou para eu entrar, né? Como um outro irmão também faz sempre isso, me chama para entrar, para participar das correntes. E aí vem a entidade, né? E eu fui essa primeira vez na casa desse irmão e trabalhei com a Padilha. E eu percebi, depois até ele comentou isso comigo, que as pessoas pedem, procuram para trabalhar com a Padilha, para trabalhar não, para passar com a Padilha. Então assim, eu me sinto muito lisonjeada, me sinto, né? Não pode, mas eu me sinto envaidecida, porque eu sei que a Padilha trabalha bem. Só que assim, a gente precisa ter noção de que todas as entidades trabalham, todas as entidades precisam desenvolver, né? E existe uma outra questão aí. Eu tenho um amigo que frequentou um terreiro bastante tempo e ele falava pra mim: "Ai, quando eu vou, eu só converso com aquela pombogira, que eu não lembro agora. Vamos supor que era a Maria Rosa. E aí eu só passo com a Maria Rosa, adoro a Maria Rosa é maravilhosa. E aí quando eu fui um dia, né, e falei: "Ai, qual que é a pombogira que você passa, né, pra eu passar também?" E ele falou: "Ah, é aquela ali". E eu conhecia. E ela não era Maria Rosa, era uma outra pombogira. Então, às vezes é isso que eu falo. Tem gente, né, que pega e fala: "Ah, eu sou de Padilha", porque as pessoas preferem, querem passar com a Padilha, né? E no fim, às vezes nem era de Padilha, tá? Que eu já vi médium fazer isso, médium mentir, falar que era de uma entidade, era de outra. E assim, tá invalidando a sua própria entidade, né? Tá invalidando, tá desmerecendo. Então isso também não é legal, né? A gente vê cada coisa por aí na espiritualidade que é muito ruim. Mas enfim, eu queria só comentar, deixar as pessoas assim até em alerta, porque às vezes você é uma pessoa leiga, não conhece, não vai. Então, se tem dúvida, ai, qual que é aquela entidade? Ou então, se passou, ficou com vergonha de perguntar para a entidade, pergunta. Ai, com quem que eu tô passando? Ah, com fulano, tá bom. Quer confirmar? A hora que sair, pergunta para a Ekédia, para a Cambone. Ah, a entidade falou o nome, eu esqueci. Qual que é aquela entidade mesmo? Ah, tal. Entendeu? Por quê? Para você, até para você saber se você gostou muito da consulta e vai fazer alguma coisa que ela pediu ou não, um dia que você precise, ou você lembre, ou você precisa de proteção, você peça para aquela entidade que você passou, né? Você lembra do nome dela. Porque a gente sabe que você vai pedir para todas as entidades, ou eu vou sair, preciso de proteção, peço para todo o povo da rua. Mas se você tem aquela entidade de coração, de afinidade que você gosta, chame, peça, chame por ela, peça ajuda. Vai fazer uma entrevista de emprego, né? Quer ali uma ajuda, uma boa sorte do seu lado? Chama aquela entidade que sempre te ajuda, aquela entidade que tá ali sempre com você, que você sente que tá sempre ali firme com você, tá bom? Às vezes a gente tem, a Padilha fala isso. Às vezes vocês têm a faca e o queijo na mão e vocês não sabem usar. E ela tem total razão. Então, vamos aprender a usar mais a espiritualidade a nosso favor, né? Pedir ajuda, eles estão aí, eles estão para trabalhar, eles estão para nos ajudar, nos auxiliar. Ah, e antes de eu terminar, uma outra dica. Se você não vai fazer aquilo que a entidade pede, então não vá, não passe com a entidade, não peça ajuda. Porque muitas vezes você passa, ah, eu estou com um problema assim, assim, a entidade fala, não, você tem que fazer assim, assim, assado.
E aí você chega e faz, eu não vou fazer nada. Então você fez aquela entidade despender energia dela para correr gira, para ver o que era melhor para você fazer, e aí você vira e não vai fazer. Então, meu amigo ou minha amiga, nem vá, se for para você não seguir o conselho da entidade ou duvidar, não vá, fique na sua casa, que é melhor, tá bom? Porque despertar uma divindade, chamar uma divindade, trazer aquela divindade ali para te atender e você fazer duvidando, não acreditando, não tendo fé, é a pior coisa que existe, tá bom? Fiquem com a Deus, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Por favor, ajude aí no engajamento, tá bom? Grande beijo!